Shabbat Shalom a todos. Nós cumprimentamos os irmãos que aqui estão e também aqueles que nos assistem pelo vídeo, pelo YouTube, que terão a oportunidade de depois meditar nessa palavra. Que o Eterno esteja sobre a sua vida, e sobre a vida de todos nós, que nós possamos aprender mais do Senhor nesta manhã, neste Shabbat. E nós vamos hoje estudar Parashá Vaikra. Vamos entrar no primeiro livro, Levíticos. E eu quero convidar os irmãos, primeiramente, a abrir as suas Bíblias em Levítico 1. Vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico 1, a partir do versículo 1. Levítico 1, a partir do versículo 1. Diz assim: E chamou a Moisés, e falou-lhe o Eterno da tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno, de quadrúpede do gado e do rebanho fareis o vosso sacrifício. Se o seu sacrifício for oferta de elevação, de gado macho sem defeito oferecerá. À entrada da tenda da reunião o oferecerá por sua vontade diante do Eterno. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta de elevação, e esta será aceita para servir-lhe de expiação. Eterno, nós adoramos teu nome, bendizemos a ti, te glorificamos, ó Pai, pela oportunidade de meditarmos na tua palavra. Fala conosco nesta manhã, no nome de Yeshua HaMashiach oramos, amém. Muito bem, meus irmãos, esta Parashá, os irmãos estão lembrados que nós falamos na última Parashá sobre o levantamento do tabernáculo, o tabernáculo sendo feito, colocamos as nossas vidas como sendo o tabernáculo, de habitação do Senhor, templo de habitação do Senhor, e agora, e o tabernáculo foi levantado no final da última Parashá, Pikudei. E agora nós vamos entrar nesse terceiro livro, que é o livro de Levítico, Vaikra, que ele fala sobre o serviço sacerdotal, o sistema sacrificial que estava sendo estabelecido pelo Eterno para o sacerdócio levítico. Então ali nós começamos aqui já falando sobre uma oferta pelo sacrifício do pecado, que serviria por remissão. Então, nós vamos ver nessa Parashá sobre muitos tipos de sacrifícios, muitos tipos de ofertas, dependendo de quem pecou, se o sacerdote, se um homem, se alguém do povo, se foi involuntário, porque não observou a lei, vários deles. Mas nós vamos especificamente tratar sobre o texto que está em Levítico 2, a partir do versículo 11. Levítico 2, a partir do versículo 11, que diz assim: aqui não trata de sacrifício de animal, mas de oferta de cereais, de oblação, ok? Nenhuma oblação que oferecerdes ao Eterno será preparada com fermento, porque não fareis queimar fermento algum ou mel algum como oferta queimada ao Eterno. Porém, como oferta de primícias, oferecê-lo-eis ao Eterno, mas ao altar não serão oferecidos para serem aceitos com agrado. Apenas até aí. Meus irmãos, olha que interessante. Como eu disse, esta Parashá, ela fala de muitos tipos de sacrifício. E agora está falando aqui de uma oferta, de uma oblação, de uma oferta voluntária, uma oferta de louvor, não um sacrifício pelo pecado, ok? O sacrifício ali de remissão para o pecado. Essa aqui não é para remissão,
é um sacrifício de louvor, uma oblação, né? Oferta ali alguns elementos, alguns cereais, em agradecimento ao Eterno por aquilo que o Eterno falou, tanto que na sequência fala das primícias. Então eu quero dizer para os irmãos que este sacerdócio levita, ele foi estabelecido pelo Eterno para o povo hebreu, mas antes dele existia um sacerdócio. Um sacerdócio que está lá no Salmo 110. Salmo 110, que diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor virá de Sião, o cetro da tua fortaleza, dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apressará voluntariamente no dia da tua batalha, ornado com santa majestade. Do seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade. Jurou o Eterno, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Até aí. Então veja, irmãos, sacerdote eterno. Existia um sacerdócio anterior ao Levítico. Porém, havia uma necessidade didática de ensinar o povo a reverência ao Senhor, de ensinar o povo que eles tinham que se afastar do pecado, de ensinar ao povo que eles tinham que ter temor do Eterno, ensinar ao povo que eles tinham que ter temor do Eterno. Temor não de medo, mas o temor de ferir a palavra do Eterno. Então esse sacerdócio, ele é importante, porque ele nos ensina, e por meio dele, nós recebemos a Torá até o dia de hoje. Ele é importante. Mas antes havia um sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Quem é Melquisedeque? Eu já vi mensagem dizendo que Melquisedeque era um ser espiritual, né? Sem princípio e sem fim. Não é Melquisedeque que não tem princípio e fim. Melquisedeque tem, ele nasceu e morreu. Ele tem princípio e fim. O que não tem princípio nem fim? O sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque não tem fim. Ele é eterno. Por quê? Porque é um sacerdócio que é instituído pelo Pai de uma comunhão direta com o homem, que é o que o Pai busca, mas para isso o homem precisa aprender. Então ele precisa desse sacerdócio primeiro aqui, levítico, e do sacerdócio hoje, dos diversos líderes que estão, para ensinar ele a buscar um sacerdócio eterno, uma comunhão com o Senhor. Inclusive, esses dias o irmão Robson pregou aqui sobre o sistema sacerdotal, que foi trocado por um outro, pregou lá em Hebreus. Então, este sistema sacerdotal de oferecimento de sacrifício para a remissão de pecado, Yeshua cumpriu, porque ele de uma vez por todas entregou diante do Eterno o sangue puro, como nós podemos ver lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 14, que diz assim: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Prestem atenção. Hebreus 10, 14. Hebreus 10, 14. Diz assim, vamos ler do 12 em diante? Diz assim, ó: mas este
havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, apresentou-se à destra do Pai. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Senhor aperfeiçoou todos? Ele aperfeiçoou os que estão sendo santificados. O que é santificação? Separação. Então, com uma só oferta, ele aperfeiçoa aqueles que estão buscando essa santificação. Estão sendo santificados porque estão trabalhando com seus atos para voltar para o eterno. Então, um sacrifício só é suficiente. Dele, aquele sacrifício, não de animais. Esta ele cumpriu. E mesmo se nós olharmos a questão das oblações, quando o Senhor falou assim, sacrifícios não quiseste. Salmo 40, versículo 6. O Senhor fala assim, sacrifício e oferta não quisestes, mas minhas orelhas furastes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, eis-me aqui, no rolo está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Quem é essa pessoa? O Mashiach? Yeshua? Lá em Hebreus fala assim, sacrifícios não quiseste, corpo me preparaste. Aqui não está escrito no Salmo, corpo me preparaste, mas está escrito, eis-me aqui, no rolo está escrito a meu respeito. Por quê? Porque ele veio para uma função. Agora, tudo bem, embora, lembrem que eu falei para os irmãos, que o sacerdócio levita, ele tem uma função didática, de preparar as nossas vidas para querermos nos aproximar do eterno e alcançar o sacerdócio eterno, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Este é o sacerdócio que o eterno quer que nós alcancemos. Aquele que te dá uma ligação com o Pai. Os irmãos entendem isso? Este é o sacerdócio que o eterno quer que nós alcancemos. Então ele tem uma função didática, e por didática eu quero chamar a atenção dos irmãos agora para Levítico 2, a partir do versículo 11. Levítico 2, 11. Diz assim, nenhuma oblação que oferecerdes ao eterno será preparada com fermento, porque não fareis queimar fermento algum ou mel algum como oferta queimada ao eterno. Porém, como oferta de primícias, oferecê-los-eis ao eterno, mas ao altar não serão oferecidos para serem aceitos com agrado. Olha que interessante. O que é a oblação? Oferta de louvor, não é um sacrifício pelo pecado. E aqui primeiro eu quero dar uma visão acerca do fermento e do mel. Mel aqui não é o mel que nós conhecemos, tá bom? É também, mas aqui mel, porque essa oblação é oferta de cereais. Mel é cereal? Não. Porém, todo doce, tudo aquilo que sobe como doce, algum cereal que seja doce, entra aqui como mel, ok? E eu pergunto, o fermento é doce? Ele é o quê? Ele é azedo. Ele é o contrário, são dois extremos. O eterno, ele não está interessado em extremos. Nem o pecador, e nem aquele que ele se acha tão justo aos seus próprios olhos, que ele começa a acusar os outros, a apontar para os outros. Está entendendo? Eu sou perfeito demais e você tem que ser também, não é isso. O que o eterno busca? Justiça.
justiça. Justiça, um coração sincero que reconheça suas falhas, que queira se aproximar do Eterno, e Ele vai te justificar. Você vai buscar a santificação, Ele vai te justificar, e você reconhece que é o Eterno que te capacitou para você chegar onde você chegou, e o Eterno também vai capacitar o outro para que ele chegue aonde ele precisa chegar, para que ele seja, para que a justiça se faça. E justiça, muitas vezes, é tolerância com a pessoa que está na condição que você estava antes, e você reconhece que ela não tem o seu entendimento, então você tem tolerância com ela, você espera e vai orar ao Senhor e vai ajudar ela no possível para que ela também chegue ao ponto que você chegou. Então essa é uma visão. Outra visão, veja, oblação, oferta queimada para subir e ser aceita com agrado pelo Senhor. Fermento simboliza o quê? Pecado. Fermento simboliza pecado. Você não pode oferecer o teu pecado ao Eterno. Como antigamente, que existiam, aliás, antigamente não, hoje ainda, religiões que praticam coisas abomináveis adorando aos seus deuses, e isso não agrada ao Eterno. Então você não vai oferecer ao Senhor o pecado, não vai subir, ok? Os irmãos entenderam isso? O fermento é tipo do pecado, e ali é uma oferta de louvor. Como que você vai oferecer como louvor ao Eterno o pecado? Olha a importância nossa. Eu já falei para os irmãos que louvor não é apenas a canção que nós cantamos, não é só o que sai da minha boca. Pode ser uma música muito bonita e não ser louvor, ser uma abominação ao Eterno, ok? Louvor são os nossos atos de justiça, como eu vivo para aplicar a palavra do Eterno na minha vida. Isso é louvor. Eu me afastar do pecado, isso é louvor. Ok? Agora, as músicas que saem, se elas são de exaltação ao Eterno, é louvor? É louvor. Mas se eu não prestar atenção no que eu estou falando, eu posso estar falando de uma abominação para o Eterno. Como algumas que nós falamos, olha, não quero que canta mais aqui. Por quê? Porque estava falando de abominação. Não que aquele ato é um ato abominável, criado por Deus, mas ao Eterno não. O Eterno é santo. Santo, santo, santo. Então a gente não pode, tem que saber o que fala para o Eterno. Temor do Senhor. Quando nós nos apresentamos diante de uma autoridade, um presidente, a gente fala o que quer, de qualquer jeito, se porta de qualquer jeito. E perante o Eterno, o temor do Senhor. Então veja, sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Agora, eu vou apresentar esse sacrifício de louvor, que é a minha vida, não é isso? Minha vida, sacrifício de louvor. Se eu estou chegando na igreja, por exemplo, estou começando a caminhar, estou cheio de defeito, o Senhor aceita o meu louvor? Aceita. Por quê? Olha só, irmãos, muito bom, isso mesmo, você começou. O que é o começo? Primícias. Então o Senhor fala, Ele não aceita o pecado. Então se você vem, você vai crescendo, e aí você começa a querer trabalhar mais para o Senhor, mas você está ainda com pecado, o Senhor não aceita. Mas no começo o Senhor aceita, tanto o que se pensa que é justo demais, quanto o que acha que está tudo liberado. Por quê? Como oferta de primícias, oferecê-lo-eis ao Eterno. Então a pessoa chega, se converteu agora, não conhece nada, está começando a caminhar. Então a oferta dele é aceita, a sua oferta, que eu estou falando de coração, a vinda dele à igreja, a busca dele, o louvor dele, a oração dele, sobe ao Eterno. Porque a oferta de primícias é no começo, mas precisa passar da primícia.
Tem que chegar em Pentecostes. Tem que ser cheio do Espírito Santo. O Eterno tem que habitar em você. Então você precisa abandonar o pecado. Veja, olha que interessante. Para você chegar em primícias, você já passou por Matzot, né? Você já passou pelos pães asmos. Eu me converti em Pêssah, eu comecei a tirar os pecados, ainda tem alguma coisa. Estou cheio de carrapicho ainda. Ovelha ainda ali toda machucadinha, né? Estou cheio de carrapicho ainda, mas eu já começo a dar algum fruto, as primícias o Senhor aceita. Por quê? Olha que legal, ele está caminhando, mas precisa passar disso. Precisa chegar ao ponto de sua vida poder ser uma oblação ao Senhor. O Senhor não está interessado, veja aqui, que nós lemos lá em Salmo, sacrifícios e oblações não quiseste. Ora, o Senhor não quer oblação? Não. É porque a oblação ali era física. Hoje tem gente pregando ainda que a oblação é física. Dinheiro, dinheiro, oferta para tudo que é. Não, o Senhor não está interessado no seu dinheiro, não. Ele é importante. Ele é importante. A igreja precisa se manter. Mas não é isso. O que o Senhor quer é a sua vida moldada, mudada para Ele. E uma vida que foi moldada pelo Eterno, Ele vai produzir frutos. Ok? Então é esta oferta ao Eterno. A outra oferta, ela é uma consequência de uma vida que entende que existem determinadas necessidades. Ok? Mas a sua vida deve ser uma oferta, uma oblação ao Eterno, porque o sacerdócio que você está debaixo hoje é aquele segundo a ordem de Melquisedeque, em que um sacrifício foi feito na cruz, como nós lemos aqui em Hebreus 10, 12. Eu vou começar a concluir meditando nesta frase. Lembramos que esse texto em Salmos está dizendo que Ele está assentado à direita do Pai. Salmo 110. Assenta-te à minha direita. Nós vamos ler ele. Vamos ler primeiro aqui. Vamos ler primeiro o Salmo 110? Achou? Aí. Diz assim: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. Quem é o Senhor que disse? O Eterno. O Eterno é o Senhor. Ao meu Senhor. Quem é o meu Senhor? O Mashiach. Yeshua. Pergunto. Sim, concluindo. Assenta-te à minha direita. Quem é que se assenta na presença do Eterno? Yeshua. Na literatura rabínica tem um anjo aí que se assenta. É o único que se assenta. Um mensageiro que se assenta. Não é isso? Pois é. Yeshua, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teu inimigo por estrado de teus pés. E aí diz a ele: tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, versículo 4. Agora, voltemos lá para Hebreus, no capítulo 10, versículo 12. Hebreus 10, 12, diz assim: mas este, Yeshua, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra do Eterno. Estamos falando de quem? Yeshua. Daquele único que se assenta na presença do Pai, do Eterno. Daí por diante espera que seus inimigos sejam postos por estrado de teus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados.
Aperfeiçoou para sempre todos os homens. Aperfeiçoou para sempre o pecador. Aperfeiçoou para sempre qualquer um que quiser. Aperfeiçoou para sempre os crentes. Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O sacrifício pelo pecado, ele era, a pessoa pecava, ela tinha consciência do seu pecado, ela sabia que ela cometeu pecado e ela ia oferecer para perdão daquele pecado. Então, da mesma forma, Yeshua, sacerdote eterno, ele foi lá, ofereceu com um sacrifício só. Sabe que você errou, você se arrepende, você muda de vida, você está sendo santificado. Então o sangue dele serve para te salvar. E não só para você, até para aquele que está perdido no mundo, que não quer saber de nada ainda, mas no dia que ele quiser, vai servir. No dia que ele se arrepender e voltar o seu coração para o Senhor e realmente quiser mudar de vida, quiser ser santificado, então o sacrifício de Yeshua é suficiente. Ele é suficiente para toda a humanidade, desde que ela esteja sendo santificada. Quem se santifica? É você. O Senhor te justifica. Santificação, o ato é seu. Em santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. É um ato seu. De você procurar viver uma vida de santidade. Você procura não pecar. Muito bem. Dito isso, nós podemos dizer então que, quanto ao formato de sacrifício, Yeshua cumpriu. Mas o sacerdócio eterno continua. Veja, eu não tenho que ser mel, nem tenho que ser fermento. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele era o quê? Mel. Ele era mel. Fariseu de fariseus, segundo a lei, irrepreensível. Ele era mel. Mas ele teve a experiência com o sacerdócio eterno, e aí ele foi trazido para ser justificado. Para quê? Para que ele possa ser oferecido como uma oblação, como uma oferta de elevação que sobe até o eterno. Mas ele era mel. Eu era fermento. Fermento. Mas pecadores, não conhecia a lei de Deus. Não conhecia a Torá. Era azedo. Não conhecia a Torá. Aí você se converte, primícias. Começa a caminhar na presença do Senhor, vai se chegando cada vez mais. Estou caminhando, estou meio azedinho ainda, mas então, já não sou mais tão fermento assim. E vão chegar ao ponto, Paulo fala, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Guarde a fé. É com isso que você vai deixar de ser fermento. E também de ser mel. Como primícias, para começo, está ótimo. Vem do jeito que estás, é isso? Mas há um propósito do Senhor. Que você alcance um sacerdócio que é eterno. O sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, não quer dizer que Melquisedeque ele começou esse sacerdócio, não. É porque ele transferiu esse sacerdócio para Abraão. E quem era Melquisedeque? Vou falar agora. Era Sem, filho de Noé, que era vivo ainda. Para ter uma noção, Abraão morreu no ano 2123 da existência do mundo. Sem, no ano 2158. Abraão nasceu muito depois e morreu bem antes.
Sem continuou, sem conhecer Jacó, ok? Então Sem transferiu esse sacerdócio que ele recebeu do pai dele, até chegar em Adão, o primeiro. Um sacerdócio que veio do eterno, de você buscar comunhão com o Senhor, de você querer descobrir o que é agradável ao eterno, de você querer viver a palavra do Senhor, de você querer ter comunhão com o Senhor, de você querer viver uma vida que salte para a eternidade. E nessa situação, então, vem lá o que está escrito em Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33 fala assim: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Então acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Meus irmãos, a lei no teu coração, no teu entendimento, quer dizer o quê? Você vai fazer não por uma ordenança, mas porque você quer, por amor, você quer agradar o Eterno. E nessa condição, os teus pecados são perdoados. Há remissão, porque o sangue dele é suficiente para aperfeiçoar aqueles que estão sendo santificados. Você está sendo santificado. Você tem buscado o Eterno. Você tem moldado a sua vida de acordo com a palavra do Eterno. Você está sendo santificado. O sacrifício daquele que se assenta ao lado do Eterno é suficiente para te salvar. É suficiente para a remissão do teu pecado. É suficiente para você continuar buscando e aprender cada vez mais do Senhor. Não para ser extremista, não. Para praticar a justiça. Fala assim, ser justo, mas não aos nossos olhos. Praticar a justiça. Ser um praticante da palavra do Eterno. Ser um praticante da justiça. O Eterno que vai dizer se nós somos justos ou não. Se nós acharmos que somos justos aos nossos próprios olhos, seremos como o mel, né? Também não é esta a intenção do Eterno. Mas que nós possamos ser praticantes da justiça, aprender a Torá, para que possamos viver esse sacerdócio eterno, que nos leva em uma comunhão direta com o Eterno. E que assim nós possamos contribuir para que esse mundo melhore e que venha os dias que nós esperamos, que é o dia em que o Mashiach vai se apresentar, ele vai remir essa terra e nós vamos viver para sempre com o Eterno sendo o nosso Rei. O Eterno nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.